Olá, sejam bem-vindos à nossa retrospectiva 2020. Este vídeo é a continuação do segundo episódio, onde abordamos sobre os principais assuntos e acontecimentos ocorridos entre maio até agosto. E hoje iremos falar sobre Lava Jato versus lavajatismo, Ministério Público Federal, vamos falar do STF, do PSDB, vamos falar da Câmara, do Senado, vamos falar da consolidação da Frente Ampla e, obviamente, vamos falar também bastante da pandemia e da luta do povo brasileiro pela liberdade. Já começando aqui, uma coisa que ficou bem clara para uma grande parte da população esse ano é que a Operação Lava Jato era uma coisa, o lavajatismo era outra. A operação visava combater a corrupção, o lavajatismo visava um projeto de poder pessoal. E os lavajatistas cada vez ficavam mais claros. Moro e sua turminha e seu braço midiático, que era o antagonista e a Cruzoé. E no segundo quadrimestre a gente foi pego aí de surpresa pelo Aras, porque ele resolveu ressuscitar o caso do Rodrigo Tacla Duran, que tem assim um certo envolvimento com a família Moro. E aí você pode ver aqui a matéria do antagonista que falava, ó, após Aras ressuscitar caso do doleiro, amigo de Moro contrata advogado. As coisas não estavam ficando muito boas. E aí, assim que isso acontece, tanto o Moro quanto vários lavajatistas começou a falar que o Aras estava de perseguição contra eles. Só que o que estava acontecendo? Agora tinha uma nova informação que o Duran, ele inicialmente ele havia falado que tinha uma certa... O Zucoloto tinha oferecido para ele uma proposta que caso ele pagasse 5 milhões de dólares, ele não seria preso. E agora ficou-se sabendo que o Duran afirmava ter pago uma primeira parcela de 612 mil dólares a Marlos Arnes sobre esse grande acordo aí. E qual é a grande questão? O Marlos Arnes, ele é sobrinho do Flávio Arnes, lá do Paraná, já tinha conseguido os contratos na PAI, a Rosângela Moro também tem um vínculo com a PAI e com o Flávio Arnes, além de ser ex-sócia do Zucoloto, e o Marlos Arnes também foi o advogado da mulher do Cunha que o Moro acabou inocentando. Então foi um caso que começou a crescer, vinha sendo cozinhado em banho-maria e até 2020 a gente não teve nenhuma assim finalização do caso, mas nós vimos o presidente Jair Messias Bolsonaro em suas lives comentar por algumas vezes sobre o caso do Duran. E aí, como vocês podem ver, quando tudo isso vai acontecendo, enquanto os lavajatistas tentam se defender, um procurador, Celso Três, conhecido como o avô da Lava Jato, o pai do Banestado, ele veio a público para criticar principalmente a figura do Sérgio Moro. Por quê? Moro tinha arquivado a delação do Duran. Ele falava, você não pode arquivar. Ou você vai apresentar uma denunciação caluniosa, porque o Duran não falou a verdade, ou você vai acatar. E Moro não fez nenhuma. Só que ele também ele prossegue e fala sobre outro tema, que foi, olha só, eu quero ler para vocês a nota dele. Duran teve vitória cujos precedentes não têm presença na rotina judiciária. A Interpol, órgão de Estado, reunindo as polícias do mundo, reconheceu a suspeição de Moro, invalidando a busca internacional do mandado de prisão por ele expedido. Desmoralização à justiça brasileira. Cada vez mais ficava claro o que é que estava acontecendo, sabe, no âmbito jurídico, quando nós falávamos de lavajatistas. E aí, nessa mesma tomada, a gente teve nesse ano eleição para 2 cadeiras do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Infelizmente, uma cadeira foi ocupada pelo Nicolau Dino, irmão do Flávio Dino, que no ano de 2020 era governador do Maranhão pelo Partido Comunista Brasileiro. E a outra foi o Mário Bosnaglia. Era o número 1 da lista da PGR, mas o Bolsonaro escolheu o Aras em vez do Bosnaglia. E com a grande questão, o Bosnaglia era o nome que era apoiado por todos os lavajatistas para o pleito que o Aras foi escolhido. E durante os vazamentos do Verdivaldo, do Glenn Greenwald, foi achada uma conversa entre o Deltan Dallagnol e o Lima, que ele falava, o Lima, o Cláudio Dantas está perguntando quem são os nossos nomes aí para a lista tríplice, para a PGR. Ele falou, pô, cara, não sei, Nicolau Dino e o Mário Bosnaglia. Os 2 nomes lavajatistas conseguiam 2 cadeiras. O prédio de poder deles estava tentando avançar, mas não estava tão fácil, porque Moro já não estava mais no governo. E fora do governo, Moro passava dias e dias e dias tentando, sabe, tirar proveito de cada oportunidade que ele tinha na mídia para tentar criticar o governo e inventar inverdades. Falar que o governo Bolsonaro era autoritário,
que o governo Bolsonaro não se importava com prisão segunda instância, que o governo Bolsonaro não queria lutar contra a corrupção. Uma coisa que aconteceu com a saída de Moro foi as peças chaves da equipe de Moro começaram a ser exoneradas de Brasília. E uma delas foi a Érica Amarena, que estava no COAF, o tão famoso COAF, que deu tanto pano para manga nos primeiros anos do governo Bolsonaro. A Érica Amarena também estava presente lá no depoimento de Moro. Se conhecem desde a época do Banestado, trabalhou lá na Lava Jato e ficou bastante no encalço do Tacla Duran por um bom tempo. E a gente viu a saída dela. Uma coisa que foi interessante também que aconteceu é que Moro foi pego um artigo, na verdade um artigo que ele tá assinado, né, coautor, por plágio. Mas ele colocou a culpa na coautora. Óbvio, não ia ser a culpa dele, né? E aí você vê, o tempo foi passando, o Ministério Público Federal estava vendo que a coisa estava engrossando pro lado deles, na verdade os lava-jatistas, porque o Aras ele tinha agendado uma visita para ter acesso aos dados sigilosos do pessoal de Curitiba. E aí, quando a sua auxiliar Lindora foi lá, o pessoal não gostou, e alguns procuradores, pediram demissão coletiva. O antagonista veio ao público, tentar criminalizar com algumas inverdades. Na época, falar que o Aras tinha ido lá, no caso a Lindora, de forma informal e sem apresentar documentos ou justificativa. O que foi uma completa mentira, porque o Ministério Público Federal, colocou no seu site, disponibilizou o documento completo, falando que foi o que aconteceu no seguinte. O que aconteceu no caso? No dia 13 de maio, o Aras havia enviado um ofício para o Deltan, que falava: Deltan, quero ter acesso, posso ir, que dia eu posso ir, não posso. O Deltan falou: não, me dá um mês. Me dá um mês, tá lá na nota do Ministério Público. Me dá um mês, depois você vem. O Aras esperou muito mais de um mês, falou lá e estava tudo desenhado, tudo que eles queriam ter acesso. Mas os lava-jatistas estavam com medo. A água estava batendo nas canelas. E aí você vê, Sérgio Moro, obviamente, veio ao público para tentar, reverter a situação, colocar panos quentes, criar uma cortina de fumaça, falar: registro minha solidariedade aos procuradores da República competentes que deixaram seus postos em Brasília. A resposta de Deltan a Aras: o Lima, o PGR atenta contra a independência das investigações. Mas aí o Aras fala: meu amigo, a Lava Jato não é um órgão independente. A Lava Jato está abaixo na hierarquia. No topo da hierarquia estou eu. Então, vamos entender como é que as coisas realmente estão acontecendo. E aí você também vê, o seu Sérgio Moro. Toda a oportunidade na mídia, olha só, o governo não luta contra a corrupção. Por que o governo não foca em agendas anti-desemprego, anti-corrupção, para cuidar da questão da pandemia? Não, estamos numa fase anti-Lava Jato. Não era uma fase anti-Lava Jato. E aí, quanto mais se cavava, mais coisas descobriam como essa matéria. Por equívoco, procuradores de Curitiba gravaram conversas por 4 anos. 4 anos de conversa por algum equívoco. Tava bem claro que os lava-jatistas tinham algo a esconder. E aí você via, o tempo todo, na mídia, agora foi a vez do Deltan, falar: os mais recentes ataques ao trabalho da Lava Jato no combate à corrupção. Vejam só, eu tenho dito para os veículos, é um absurdo, não podemos deixar que isso ocorra. O Moro dando palestras também, eventos. Nesse momento no qual a Lava Jato está sob ataque, será bom contra-atacar com propostas de aprimoramento para o combate à corrupção. Ao novo gabinete do ódio operando para macular a Operação Lava Jato. Meu Deus. O procurador diz que o governo despreza a pauta anticorrupção. Os lavajatistas estavam tentando de tudo para utilizar a opinião pública para tentar reverter o processo, contra eles. E aí você vê, Sérgio Moro, obviamente com Felipe Moura Brasil, reclamando que o governo não faz nada para lutar pela prisão em segunda instância, a mesma balela de sempre. Aí você vê, não é de hoje que a Lava Jato sofre ataques com teoria da conspiração e informações não confirmadas sem qualquer base na realidade. Todo momento eles faziam de tudo. Agora, a coisa bem interessante é que nessas visitas à mídia, principalmente o Deltan e o Moro, eles deixaram claro o seu projeto de poder. E vocês podem ver aqui o seguinte, na CNN, palavras do próprio Deltan. Governo e aliados agem contra a Lava Jato para enfraquecer Moro em 2022. Lá em julho, Deltan já deixava claro que, Moro é candidato sim, o que só foi se confirmando ao longo dos meses. E o Reinaldo Azevedo também falava, Moro e Dallagnol já estão assanhados para a campanha de 22.
Aí você vê, Deltan Dallagnol compartilhando o Fausto Macedo, que o Sérgio Moro havia dado entrevista dias atrás, como sempre, reclamar do governo e reclamar do Aras. Aí você vê, Dallagnol, o que eu vejo é um discurso interno para acabar com as forças-tarefas. E a gente viu que as forças-tarefas, em momento nenhum, acabaram. Era só narrativa tentando se autoproteger. Você vê, até o Rodrigo Maia na época assumiu. Deltan deixa claro que a Lava Jato é um movimento político. Não é a Lava Jato. Na verdade é o lavajatismo. A Operação Lava Jato sempre teve os seus méritos. E aí, o Toffoli obrigou a Lava Jato a compartilhar todos os dados com a PGR, porque eles não queriam. Eles queriam esconder todos esses dados secretos. E se descobriu que eram mais de 350 terabytes de informação. Milhares e milhares de pessoas e empresas cadastradas sendo investigadas e ninguém sabia o porquê. Era a criação, a tentativa de um Estado policialesco no Brasil. E aí você vê o Deltan, a força-tarefa cumprirá a decisão do presidente do STF para dar acesso às bases de dados, mas lamenta, sabe, ele está insatisfeito que isso tem que ocorrer. E aí o Modesto Carvalhosa, outro lavajatista, queria pedir o impeachment do Aras. E o mais interessante é que era no Vem Pra Rua. Era basicamente o braço de movimentos de rua do grupo dos lavajatistas, o cara lá do Rogério Schecker. Aí você vê, Moro, a Lava Jato sofre questionamentos absurdos. E a grande parte interessante disso é que essas afirmações foram feitas numa live do LIDE, que é o grupo do Dória. E durante um ano, Sérgio Moro e o Dória cada vez mais próximos. E você vê, no meio tempo de onde tudo estava acontecendo, um doleiro que já estava envolvido em vários escândalos desses do pessoal da Lava Jato foi o Dario Messer. Ele reaparece na mídia, agora com informações relativas à Globo. Doleiro dos doleiros diz que entregava dólares à família Marinho. Bolsonaro na época perguntou, e aí, cara? Olha só, olha quanto dinheiro está envolvido, eram bilhões e bilhões de reais. Inclusive a Rede Record, na época, chegou até fazer uma série de reportagens sobre o tema, tudo o que estava acontecendo. E você vê, Bolsonaro compartilhou na época. E foi um tema que durante todo o ano de 2020, a Rede Globo não deu nem um único pronunciamento para realmente se explicar. Só negou o assunto, falava que não tinha nada a ver e bola para frente. Tentava tapar o sol com a peneira. E você vê, pelo menos 10 anos, o sistema Globo me persegue e nada conseguiram provar contra mim. Agora, aguardo explicações da família Marinho sobre a delação do doleiro dos doleiros, onde os valores superiores a 1 bilhão teriam sido repassados a eles. E aí você vê, lavajatistas, como sempre tentando criar caos para o governo. Em menos de uma hora, os estagiários da Empíricos postaram 4 matérias sobre o Paulo Guedes. Isso é fritura no atacado. Quem acompanhou a saída de Moro, assistiu a primeira parte, é só mais, um repeteco. É o velho método de ação lavajatista. Várias e várias matérias. E o Guedes já falava, há um complô para me derrubar em Brasília. O que ficou claro no último quadrimestre, quando o Guedes deu entrevista para a Veja, onde ele revelava que algumas coisas esquisitas haviam acontecido durante esse período para tentar derrubar o governo. E aí, enquanto todo mundo estava falando que o Aras queria acabar com a Lava Jato, final de agosto nós só vimos o quê? PGR fecha 10 delações premiadas que miram parlamentares e estados. Nenhuma delação é desdobramento das investigações da Força Tarefa de Curitiba. Então vocês podem ver, a Lava Jato continuava firme e forte, independente do pessoal de Curitiba. E aí, continuando aqui, só para dar uma conversinha, alguns eventos que são interessantes, porque durante muitos anos nunca vimos nada acontecer contra o PSDB. Mas bastou que o Sérgio Moro saísse da cadeira de ministro da Justiça, que, a água chegou no joelho. E vocês podem ver, investigação contra o ex-governador de São Paulo apura crimes de Caixa 2, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Era a vez do Alckmin sentir um calorzinho. A gente também vê aqui, PF indicia Alckmin por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. E aí o pessoal até criou uma lenda do tempo na época. Sérgio Moro sai no dia 24 de abril, o Aécio é denunciado no dia 30 de abril, o Serra é denunciado no dia 3 de julho e o Alckmin é indiciado no dia 16 de julho. Será que é pura coincidência?
E aí, falando no Serra, vejam só, PF cumpre mandados de prisão em investigação sobre Caixa 2 da Serra, fundador da Calicorp é alvo. PF diz que não pediu prisão de Serra em virtude do cargo de senador. Depois de ser denunciado, semanas depois, o Serra viu aí uma busca e apreensão. Mas o STF entrou na jogada para impedir que ocorresse uma busca e apreensão no gabinete do Serra. E a história continuou rolando ao longo do ano de 2020, ainda sem solução. E você vê, ó, lá urgente. José Serra e filha Verônica viram réus por lavagem de dinheiro, mas Toffoli derruba investigações contra José Serra. E você vê, ó, Justiça aceita a denúncia e Geraldo Alckmin vira réu por Caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro. Adiantando aqui rápido, era só esse pouquinho do PSDB para falar do STF. Tivemos algumas coisas bem interessantes sobre o STF. Interessantes para ruim, né? Vocês devem me entender, quem viveu o ano. Uma delas foi isso daqui. A gente viu que logo no início de junho, o Fachin tomou uma das medidas consideradas por muitos como a mais absurda já vista pelo judiciário brasileiro. O Edson Fachin, ele proibiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Depois, o Fachin também propôs, mas não conseguiu, uma tese de abuso de poder religioso levasse à cassação de mandato já no pleito de 2020. Todo mundo já sabia que isso daí basicamente só iria, alcançar os cristãos. E estava todo mundo realmente com medo, mas graças a Deus na época isso não foi à frente, mas o STF tentou. Depois, o STF dobrou a meta. Se só não poderia se fazer operações policiais, agora havia sido vetado o uso de helicópteros em operações policiais como plataformas de tiro, implantar sistemas de gravação de áudio envio em viaturas nas fardas policiais e fixar um plano para redução da letalidade policial. O STF estava tentando a todo custo proteger a certos grupos que você deve saber quais eram. E aqui você vê, Luiz Fux quer um STF menos comentarista do mundo. No segundo quadrimestre, nós também vimos mudança na presidência do STF. Estava deixando de ser o Dias Toffoli e agora quem assumir era o Fux. E uma gestão que começou com tudo para ser menos comentarista, posso assim falar, com menos holofotes, mas tivemos alguns julgamentos bem complicados ao longo do ano. E você vê, ainda sobre o STF, Gilmar Mendes, ele estava aí, tentando promover teses sobre semipresidencialismo no Brasil. A gente sabe por quê. Alexandre de Moraes. Toda a tirania deve ser afastada, inclusive a tirania da maioria que elege, o presidente. Maioria. Quem também tem uma tese dessa era o Barroso, que falava que o papel do jurista, do STF principalmente, era combater opiniões contramajoritárias, porque nem sempre a maioria está certa. Aí você vê, a grande mídia entrava sempre para defender o STF, deixa o ministro Alexandre de Moraes trabalhar. O magistrado tem combatido com eficácia as fake news que influenciaram milhões de pessoas. A mídia, a todo custo, tentava justificar o inquérito do fim do mundo, como assim ficou conhecido o inquérito das fake news. Não podemos fechar os olhos para as campanhas de destruição das instituições orquestradas e financiadas por milícias digitais, diz o Barroso. A toda oportunidade também, o Barroso e algumas pessoas do STF tentavam colocar a pecha que os apoiadores do governo eram uma milícia digital organizada, que agiam para disseminar fake news e promover desinformação. Nesse meio tempo, a gente viu Marco Aurélio de Mello trazer algumas verdades e falar o seguinte, Marco Aurélio de Mello diz que o STF está sendo usado por partidos para fustigar o governo. Basicamente era o quê? Tentar criar um terceiro turno no STF. Toda vez que eles perdiam em algo na Câmara, ou no Senado, ou qualquer outra coisa que lhes viesse a calhar, eles iriam até o STF para tentar reverter algumas decisões. Ele fala, cara, não é para ser assim. As pessoas precisam aceitar que o governo hoje é um governo de direita do Jair Messias Bolsonaro. Por 9-1, STF barra produção de dossiê antifascista pelo governo. Todo mundo se questionou por que o governo não poderia ter, alguns dossiês, mas, segundo
Segundo o STF, não, o governo não pode investigar ninguém. O governo não pode investigar ninguém. Todo mundo se perguntava, então, para que serviria uma ABIN? O Marco Aurélio, que havia comentado sobre aquilo, foi o único na época que se opôs a isso. Você vê também, ó. STF nega pedido do AB para dar advogados acesso a inquérito das fake news. Não tinham nenhum acesso. Apenas o apenso 70. Mas, enquanto isso, o STF, seguia... Não sei se o STF, mas a mídia seguia soltando sempre alguns furos e vazamentos do processo que nenhum dos advogados tinha acesso. O pessoal da direita via a perseguição avançar a passos largos, sem nada, ser feito para que seja garantido o amplo poder de defesa. E aqui você vê, ó, STF determina fim da superlotação em unidades de internação de menores. Vejam só, menores infratores. Caso as medidas não sejam suficientes, a última alternativa é transferir adolescentes infratores para o regime domiciliar. O STF sempre agindo, pelo menos é o que aparenta, contra os interesses do povo. Barroso acusa Bolsonaro de defender a ditadura e a tortura. Era o tempo todo isso. Julgadas inconstitucionais leis sobre escola livre e proibição de ideologia de gênero. Esse foi o nosso STF ao longo do segundo quadrimestre. Falando aqui rapidamente sobre a Frente Ampla, que continuou se desenvolvendo no segundo quadrimestre, a gente falou no início, lá em janeiro já falava sobre o Moro, já falava do Dória, já falava do Luciano Huck, já falava do Dino, o pessoal do Renova BR. Vejam só, José Disseu, Lula e Ciro têm de se unir para derrotar Bolsonaro. José Disseu já dava aqueles acenos, falava, cara, é hora da esquerda, pelo menos a esquerda, começar a se juntar. E Lula e Ciro, eles se encontraram com o passar do ano. Lula já dizia, no Brasil, sempre tivemos uma boa relação com os tucanos. Era uma relação civilizada e respeitosa. Agora o Bolsonaro, com seus milicianos, só sabe estimular o ódio. Esse clima está sendo cultivado desde junho de 2013. Eu deixava claro que tanto o PT quanto os tucanos eram a mesma coisa, eram amigos de velha data. Outra coisa que aconteceu que foi bem interessante é que um grupo de WhatsApp foi formado com Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, Marcelo Freixo, Molon, Tabata Amaral. E uma coisa bem interessante é que a Tabata Amaral ela teve a PL 2630, ela participou da PL 2630 da fake news, e a Joyce também tinha entrado com a PL 3144, que ainda que durante o ano 2020, não avançou, que era uma PL ainda mais autoritária, no que diz respeito à liberdade do brasileiro do que a PL 2630 das fake news. E aí já se diz, o grupo reúne parlamentares das mais diversas frentes, que realmente estão preocupados com o momento em que o Brasil está passando. A Frente Ampla seguia a passos largos. Você via Alessandro Molon, junto com Carmen Lúcia, Luciano Huck, Marina Silva, General Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, que saiu, participou da CPMI, tinha envolvimentos com Luciano Ayan. Você vê aqui, coordenador da frente superpartidária com PSDB e PT quer incluir Lula. O rapazinho aqui do Direito Já, o Fernando Guimarães, agora já queria colocar o PT no meio. O mesmo Direito Já que inclusive faz elogios ao Flávio Dino, Rodrigo Maia, Camilo Santana. A Frente Ampla seguia firme e forte. O presidente do DEM aceita a união com PT e PSOL para garantir democracia. Política brasileira ia se rearranjando. De um lado, a direita apoiada, construída ao redor de Bolsonaro. Do outro lado, todo mundo que fosse oposição ao governo. Não, tanto faz, do PT ao DEM, do PSOL ao MDB, se é contra Bolsonaro, somos amigos. Você vê aqui, MBL, mais novo, mais PCdoB contra o Brasil. A gente via, agora no canal do MBL tem parlamentar do Novo e do PCdoB. Não era qualquer parlamentar, era o Orlando Silva do PCdoB, que segundo o Rodrigo Maia seria peça-chave na PL 2630 das fake news. E aí você vê, vem pra rua. Neste sábado, dia 13, Rogério Checa entrevista Sérgio Moro. Mais do mesmo, Tentando dar visibilidade. Antagonista, vídeo, extrema esquerda e extrema direita se parecem muito. E esse daí, inclusive, foi um dos lemas da Frente Ampla que ficou bem claro.
Eles tentam igualar os extremos e se colocar no meio como uma terceira via, né? Os democratas. Você vê aqui também, ó, uma figura que foi crescendo bastante ao longo do ano e que é uma peça bem interessante no tabuleiro da Frente Ampla, foi o Felipe Neto. Conseguiu aí fazer um vídeo que foi parar inclusive no New York Times. Esse vídeo é interessante, iremos falar dele no terceiro vídeo da nossa retrospecto 2020, porque quem ajudou Felipe Neto a compor esse vídeo é uma mulher de uma ONG que tinha ligações com o Sleepy Giants, e ele falava que Bolsonaro era o pior presidente do mundo. E uma coisa bem interessante é que esse vídeo acabou sendo compartilhado não só pelo New York Times, pelo Guga Chakra, mas também pelo Patrick Gaspard, que na época era o presidente da fundação do George Soros, a Open Society Foundations. E aí você vê, ó, a Associação Nacional dos Conservadores vê Bolsonaro como inimigo da Lava Jato. Mas pura balela, era um grupo ligado aí, quer dizer, ligado não, mas que chamou Santos Cruz para palestrar. Era mais e mais da Frente Ampla e mais do desgaste contra o governo. Aí você via, ó, Movimento Vem Pra Rua lança vídeo fora Bolsonaro e diz que é presidente anti-Lava Jato. Isso aqui até se liga com o que a gente já falou do lavajatismo. Você vê o Barroso, vai fazer debate online com o Felipe Neto. Esse pessoal estava cada dia mais junto e misturado. Vejam só, a influência dos jovens na política, quem diria? Felipe Neto e o Barroso juntos. A gente também viu o Barroso convocar o Átila Yamarino, sabe, para fazer campanha contra fake news. Quem diria? O cara que errou todas as previsões para o ano de 2020. E aí o Fiuza falava na época, Barroso inocentou a quadrilha do Mensalão, perdoou José Dirceu, vive de demagogia politicamente correta e agora convida aquele biólogo apocalíptico que previu 1 milhão de óbitos e que errou para uma campanha do TSE contra fake news. Barroso é um brincalhão levado a sério. E o Luciano Huck falava, covardia, bullying, desrespeito, nada disso é tolerável. Felipe Neto é voz corajosa nas redes. Esse pessoal estava tentando se unir o tempo todo e sabe, divulgar os outros. Você vê que, inclusive, o Felipe Neto foi passar na Globo para falar dos ataques e ameaças que ele sofria na época. Vem Sérgio Moro. Moro sobre Lula. Não tenho nenhum problema com ele. Nenhum sentimento pessoal negativo. Será que foi ali o início dessa parceria, Moro e Lula para 2022? Quem sabe, hein? E aí, pessoal, também tivemos alguns fatos interessantes para falar sobre o Congresso. Vejam só. Áudio. Surpreendido, Gereissati diz que Bolsonaro acabou dando um tiro no pé com vetos ao novo marco do saneamento. Um assunto aí que passou despercebido sobre os olhos de muitas pessoas, mas que, pelo menos ao meu ver, foi um dos principais assuntos de 2020, porque eu não sei de quando você viu esse vídeo, mas, a depender do ano, se você hoje tem esgoto, sua casa, diversas outras coisas, a discussão começou aqui. E o que aconteceu? Bolsonaro, lá em julho, ele havia vetado um artigo que permitia que as concessionárias lá de água e esgoto renovassem seus contratos por mais 30 anos, para tentar avançar com o marco do saneamento e abrir para iniciativa privada. E aí, né, os senadores não gostaram, mas durante todo o ano a coisa foi se postergando, e eles nunca que derrubavam o veto de Bolsonaro. Aí você vê, o Colombo diz que Bolsonaro quebrou acordo após veto na lei do saneamento. Isso aqui era extremamente importante, pessoal, porque o marco do saneamento é um pacote que iria abrir a economia brasileira para mais de 700 bilhões de investimento. Mais de 700 mil empregos, sabe, eram previstos para ser gerados. Fora toda a qualidade de vida, né, redução do mau cheiro e tudo mais. E 350 mil pessoas por ano dão entradas ao SUS por problemas ligados à falta de saneamento básico. E você vê aqui também, ó, Alcolumbre cancela a sessão e MP de Bolsonaro, que flexibiliza a lei trabalhista, vai caducar. O Congresso ficou bem conhecido aí, né, por deixar caducar muita coisa. Uma coisa que não saiu no ano de 2020 foi a reforma tributária. Desde julho, o Guedes falava, a reforma já está pronta. O Guedes já havia mandado a reforma. Inclusive, olha só, aqui, ó, o veto do marco do saneamento criou crise política. Destaça, aqui as coisas estão meio que em ordem. Maia diz que a reforma tributária do governo vem em boa hora.
Aí, ó. Reforma tributária aprovada no Brasil ainda este ano. Era o que Maia prometia, mas não ocorreu. E aí, olha só. Guedes entregará em mãos ao Alcolumbre e Maia a proposta de reforma tributária. E o Maia passou o ano todo sem pautar nada, sem votar nada, caducando várias coisas. Isso foi um grande desgaste. Sem acordo para a votação de vetos, senadores devem se dedicar a medidas provisórias. Mas não, nem isso aí foi para frente. Maia também deixou caducar a MP do futebol. Bolsonaro tinha dado a liberdade para os clubes transmitirem os seus jogos, mas o Maia deixou a MP caducar. Um fato muito importante que aconteceu, esse aqui realmente foi muito importante. No meio do ano, lá em julho, no final de julho, basicamente início de agosto quase, o Centrão, o famoso Centrão, criado, sei lá, desde a época lá da Dilma, chegou ao fim. A união que tinha de diversos partidos, do famoso Centrão Fisiológico, que iam do PP, PL, Avante, Solidariedade, MDB, DEM, chegava ao fim. Por quê? O DEM do Rodrigo Maia e o MDB estavam saindo fora. Na verdade, o Centrão continuou, mas sem esses dois partidos, porque agora o Rodrigo Maia, junto com o pessoal do MDB, iriam se juntar com o PSDB, já visando as eleições de 2022 e também eles visaram as eleições de 2020. Era mais um passo para a consolidação da Frente Ampla. Você vê aqui, ó, MDB estava no Centrão por cadeira nas comissões, deixando claro, sabe, o que é que eles estavam atrás. DMDB abandona o Centrão da Câmara. Você vê aqui também, ó, Bolsonaro admite tentativa de reconciliação com o PSL. Foi uma coisa que também aconteceu a âmbito, né, da Câmara. E da política como um todo. Bolsonaro termina o ano de 2020 sem partido, mas em um determinado momento, lá para agosto, ele tentou voltar para o PSL. Teve algumas conversas que aconteceram com o Bivar, diversas coisas, mas a gente terminou o ano vendo o quê? Que o Luciano Bivar e os bivaristas do PSL, um grupo lá de 25 a 30 deputados, se uniram ao Rodrigo Maia e a gente fecha o ano de 2020 ainda com a política brasileira bem dividida. De um lado, o grupo de Bolsonaro, a base governista, contra a esquerda, junto com uma parte aí do PSL, DEM, PSDB, MDB, visando derrotar o governo nas eleições para a presidência da Câmara que iriam ocorrer em 1º de fevereiro de 2021. Você vê aqui, ó, o líder do PSL na Câmara diz que diálogo do partido com o governo é natural. As conversas vinham tendo, mas Bolsonaro não voltou para o PSL. O calendário de Alcolumbre para os vetos da lei de saneamento. Toda vez a matéria votava, mas não tivemos derrubada dos vetos, pelo menos até o final de 2020. E outra coisa que também tomou os noticiários e que se identificou, na verdade, no último quadrimestre, e foi um dos julgamentos mais, vamos só falar, dramáticos do ano pelo TSF, foi a tentativa do Rodrigo Maia e do Alcolumbre de modificarem a Constituição para poderem buscar uma reeleição interna à frente da Câmara e do Senado, o que não deu certo. Isso daqui, na verdade, começa as movimentações desde o início do ano, desde fevereiro de 2020, e foram se dando e se intensificando a partir do final de agosto de 2020. Maia e Alcolumbre articulam-se no STF para viabilizar a reeleição. Até encontrar com Alexandre de Moraes, eles já haviam se encontrado. Mais matéria sobre Bolsonaro e PSL. Ó. Bolsonaro manobra para PSL virar Centrão, já virando as eleições para a presidência da Câmara. Líder do PSL na Câmara diz que diálogo do partido com o governo é natural, que já havíamos falado. E aí Bolsonaro, talvez ele não tivesse voltado, porque ele deixou bem claro ao longo de 2020 que ele não iria voltar para um partido que ele não tivesse como assumir o comando. E no PSL parece que ficou bem complicado. E outra requisição que ele havia feito para voltar é que alguns deputados, não é que eles fossem expulsos dos partidos, mas ele ia ter que ser meio que escanteado. Joyce Hasselmann, Major Olímpio, Júnior Bozella, delegado Valdir, Dani Pimentel e mais alguns outros, mas a gente chegou em 2020 sem que Bolsonaro voltasse. Líder novo na Câmara vê força de um centrão sofisticado e aposta em reforma tributária pós-pandemia. Então, foi coisa que também teve, né? O centrão foi se modificando, foi se transformando na base do governo e já se falava do Arthur Lira. Olha só, os blocos se desmancharam e o Arthur virou o governo.
final do ano, estava claro para todo mundo, já era oficial que o Arthur Lira viria a ser o candidato de Bolsonaro para as eleições da presidência da Câmara. Continuando aqui, já chegando quase ao final do nosso vídeo, mas tem muita coisa aqui agora para a gente falar sobre a pandemia. 2020, tem uma coisa que marcou em 2020, foi a questão da pandemia, dos lockdowns e diversas coisas. A gente acompanhou o que aconteceu no primeiro quadrimestre. E o que foi que aconteceu? A coisa, quem lembra, não melhorou muito. Mas vejam só. Já começa aqui no início de maio. Em época de pandemia, o governo de João Dória deixa Barro Jaçanã e mais 20 bairros ao redor sem água há mais de 3 dias. O cara que tanto aplica cerceamento da liberdade, gastos exorbitantes para a erradicação da pandemia, deixa milhares de famílias sem poder lavar as mãos. Porém, a gente via que a Prefeitura de São Paulo fecha parceria para levar atividades físicas a prédios em condomínios. Prioridade, né? Tudo é uma grande questão de prioridades. Dória, ele queria investigar alguns perfis no Twitter. Vejam só, coisas que o Dória fez, né? Tentar utilizar aí o poder da justiça para perseguir o cidadão comum. Coisas que nós vimos também da pandemia, né? O Bruno Covas, no início, ele aplicou um rodízio. Carros com o dígito final ímpar só poderiam dirigir no dia ímpar, dígito final par só poderia dirigir no dia par. Eram os absurdos da prefeitura, né? Da gestão de Bruno Covas. E a população paulista acabou por reeleger o Bruno Covas. Rodízio de carros. Depois a gente viu coisas mais absurdas, vejam só. Nem sei o que falar sobre esse decreto, realmente estou sem palavras. Foi em Balsas, no Maranhão. Parece que os prefeitos perderam a noção. E era o quê? De 7 às 3 da manhã, somente será permitida a entrada de homens nos estabelecimentos comerciais. E de 13 às 19, apenas mulheres. Vejam só, rodízio, homem de dia, mulher de noite. Rio de Janeiro decreta lockdown parcial e fechará calçadão na Zona Oeste. A gente via os avanços, sabe, no cerceamento da liberdade, começando a fechar as cidades. Ministro do STF, Edson Fachin, suspende decretos municipais de abertura. O STF já havia removido o poder do presidente e falava que cabe aos governadores e prefeitos. Mas depois o STF falou, não, eu vou remover aqui, eu não acho que os prefeitos devam ter direito de abrir ou fechar suas cidades. O governador do Ceará e também o governador da Bahia, ambos tiveram ideias maravilhosas de multar quem divulgasse e promovesse fake news para tentar, né, evitar e controlar a desinformação no período da pandemia. A gente via a todo dia, cada segundo, a cada instante, a liberdade do brasileiro indo embora. Vejam só, eles deixavam claro, lá ainda em maio, o Boulos contava pra gente, absurdo. O governo de São Paulo agendou para amanhã o despejo de centenas de pessoas da comunidade Taquaral, em Piracicaba. No meio da pandemia, vão jogar 50 famílias na rua. Olha só, de nada adianta defender o isolamento contra Bolsonaro e agir com o mesmo descaso com a vida das pessoas. Eles deixavam claro, eles estavam fechando o Brasil, eles tentaram quebrar o país ao longo de todo o ano de 2020 e tentar gerar desgaste para o governo Bolsonaro. Você vê aqui, ó, MST fará jornadas de ocupação de terras de empresas falidas após pandemia. Estava tudo claro o que estava acontecendo. Desde maio estava tudo claro e desenhado. Bolsonaro, como sempre, era o único bastião de defesa da liberdade dentre os políticos brasileiros. Bolsonaro e os deputados bolsonaristas, porque o restante estava glorificando e batendo palma para os absurdos autoritários. Bolsonaro, ainda em maio, se juntou com vários empresários e foi a pé até o STF para clamar que a economia retomasse. Bolsonaro avisava, se a gente não olhar para a pandemia, vai ser muito pior no futuro. Pessoas podem passar fome, o desemprego é uma das piores coisas que pode acontecer para o governo brasileiro, mas a classe política brasileira teimava em ignorar. Uma coisa que aconteceu também ao longo do ano foi o Salles. O Salles foi expulso do Partido Novo. Por quê? Porque basicamente ele apoia Bolsonaro e no Partido Novo, né, não é permitido. E ele falava, ó, foi comunicado minha expulsão por ter assumido, sem qualquer informação prévia ou pedido de autorização ao Partido Novo, o cargo de ministro do Meio Ambiente, o que é um absurdo.
O dono do partido deu uma de João sem braço e afirmou que não deveria ser o motivo de minha expulsão ter aceitado o cargo de ministro Bolsonaro. Pois bem, eis o documento oficial. E tava lá, né, o Amoedo. Precisamos manter nossa coerência. Não dá para apoiar o governo Bolsonaro. Ainda teve a Amanda Salles falando, que ela queria o Salles expulso do seu ministério. A gente perguntou desde quando o ministério é da Marina, né? Mas tudo bem. E aí, gente, uma coisa aqui acontecendo e que aconteceu ao longo de todo o ano de 2020, inclusive o final do ano, a gente recebeu a notícia que tinha sido estendida até fevereiro, mas vejam só, isso aqui ainda foi em maio. Quarentena irá se estender até 1º de junho na cidade de São Paulo. E eu falava, lá pro final de maio, recebemos a notícia que a quarentena irá até o final de junho. E a gente chegou no final de dezembro e o Dória falando que vai até o final de fevereiro. E assim, a gente viu que o governador João Dória, ele nunca quis dar liberdade à população de São Paulo. Outro absurdo, um dos maiores absurdos que aconteceu no ano de 2020 foi a Prefeitura de São Paulo soldar portas de estabelecimentos comerciais para garantir que ninguém iria trabalhar. Colocaram lá, né, barricadas e soldaram portas. Era o autoritarismo tomando conta do Brasil, enquanto a mídia falava que o presidente, o único basicamente que peitava toda a mídia e clamava por liberdade ao povo, ele que era autoritário. A gente vê aqui, ó, nesse meio tempo, devido aí, né, o governo liberou orçamento para diversas coisas, para se precaver para a pandemia, para construir hospitais de campanha, comprar respiradores e diversas outras coisas. Parece que os governadores não souberam utilizar esse dinheiro de forma correta, vamos falar assim. E aí, lá em maio ainda, o Aras, olha só, PGR pedirá ao STJ para investigar pelo menos 5 governadores por corrupção. Pois, um se deu muito mal, que foi o governador do Rio. Outros 4, as investigações continuaram inacabadas até o final de 2020. E aí você vê, ó, nesse meio tempo, enquanto tudo estava acontecendo, todos absurdos, comércios sendo soldados, Bolsonaro resolveu fazer um churrasco. E aí o MBL, olha só, foi na justiça para acionar Bolsonaro, que caso ele fizesse um churrasco, ele tivesse que pagar 100 mil reais. Enquanto isso, olha só, lockdown é pretexto de Witzel para implantar a ditadura no Rio de Janeiro. Os prefeitos e governadores estavam com a ideia maravilhosa de monitorar as pessoas pelos seus celulares. Você vê, ó, corrida por respiradores alimenta golpes e suspeitas de corrupção no Brasil. E o Witzel falava, ó, vários estados foram vítimas. Ele estava tentando dar uma de vítima, mas a gente sabe bem o que aconteceu com o Witzel. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro recebeu 52 respiradores do 1.000 comprados e equipamentos não tratam da pandemia. E a gente via, né, a grande mídia, do lado, estava lá a população tentando fazer de tudo para sobreviver e pessoas como a Vera Magalhães, aqui é só um dos exemplos de muitos que ocorreram ao longo do ano, era o seguinte, ó, não ponho o pé na rua há semanas, leio, aproveito o meu pacote da Netflix, experimento receitas, até comecei a pintar, exercito-me na esteira da sala, peço tudo por aplicativo, você não confinado sabota meu sacrifício espalhando o vírus, devo qualificá-lo como antissocial. Todo o pessoal dos verificadinhos, os milionários, as pessoas da mídia, eles não tinham nenhum amor e apreço, principalmente para os trabalhadores informais, que precisavam realmente estar na rua trabalhando para poder obter o sustento da sua família. A Vera Magalhães e muitos outros ignoravam todos os dias os riscos que os motoboys e as pessoas que faziam, né, a entrega dos banquetes que os famosinhos comiam. Mas esperar o quê, né, desse pessoal? E aí na questão quando o Bolsonaro fez lá o churrasco, bom, meio que ele não fez o churrasco, mas Bolsonaro foi dar uma voltinha de jet ski e foi o suficiente para todo mundo ficar reclamando na mídia. E aí, pessoal, uma coisa que marcou o segundo quadrimestre é que, assim como o primeiro quadrimestre até abril, a população brasileira continuou indo para as ruas aos domingos mostrar que estava apoiando o governo. E as coisas continuaram, ó. Depois vão dizer que tinham meia dúzia em Brasília, diversas fotos. Agora, Brasil inteiro chegando para o churrasco do Bolsonaro. Foi bem no mesmo período. E aí, não só o STF, mas como a OAB
também, né, agindo em prol de alguns grupos. OAB de São Paulo quer facilitar a liberação de 20 mil presos. E a gente viu que muita gente aí foi liberada de algumas cadeias porque faziam partes de grupo de riscos. Deputado do PSOL quer suspensão de operações policiais durante a quarentena. Outros absurdos. Esquerda pede o lockdown quer maior repressão ao povo pobre. A gente viu, os absurdos que eu digo a gente viu o PCO, um partido da extrema esquerda, sabe, se questionando o que é que estava acontecendo, porque parece que eles não prestavam atenção a quanto a população mais carente no Brasil, mais humilde, sabe, os perrengues que eles vinham passando. Outra coisa bem interessante é que a gente viu que a Fiocruz queria, né, defender a lockdown no Rio. A Fiocruz, que esteve envolvida com muita coisa durante o período de pandemia, a gente foi pego meio que de surpresa, né, não foi tanta surpresa assim, em saber que a sua presidente, se a gente pode falar assim, né, a presidente da Fiocruz, além de ser uma mulher da área de esquerda, com formações só em sociologia, à frente de um grupo que combate epidemias, sabe, lida com saúde, a gente vê lá, né, Fiocruz e MST avaliam parcerias e novos projetos para o futuro. Essa pessoa estava à frente da Fiocruz no período de tamanho problema de saúde, sendo uma pandemia nacional. E quem acompanhou de 2020 viu, né, todas as ações que a Fiocruz defendia. Outra coisa que a gente pode ver, Polícia no Rio investiga irregularidades em obras de hospitais de campanha. Prazo estimado para erguer o hospital de campanha no Mané Garrincha termina sem conclusão da obra. Ministério Público de São Paulo investiga superfaturamento no hospital da campanha de Mauá. Foram um dos grandes escândalos os hospitais de campanha. Muito dinheiro investido. Os hospitais não ficavam prontos. Quando diziam que estavam prontos e as pessoas iam lá investigar, cara, era de dar lástima. Mas enquanto a mídia falava isso, bastava que um deputado bolsonarista fosse lá para dar uma olhada, dar uma averiguada, para o antagonista tratar dessa forma. Deputado estadual bolsonarista invade hospital de campanha na Paraíba. Invade. Não tem invasão nenhuma. Aqui foi... Em outro local, vocês podem ver, o hospital, aqui só por fotos, tudo vazio, não tinha nada, não tinha leitos, não tinham pacientes. Era o dinheiro público descendo pelos ralos. E aí, o Witzel. Então, o Witzel fez muita coisa, mas fez muita coisa e deu ruim para ele. Ainda em maio, o subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro foi preso. Se falava que dos 1.000 respiradores que o Witzel tinha comprado, só 52 tinham sido entregues. E um garoto de 19 anos tinha ganhado uma licitação de 56 milhões de reais para entregar respiradores. Não entregou nada e sumiu com o dinheiro. Isso daí, né, foi o governo do Wilson Witzel. E aí, vejam só, Justiça Federal revoga a decisão e mantém PF investigando compra de respiradores dos amigos lá daquele país dos comunas, lá no Pará. Segundo o Ministério Público Federal, compras irregulares nos dois estados têm relação visível entre si, o que pode indicar a existência de um esquema nacional, que falava, na verdade, do Rio de Janeiro e do Pará. Urgente, auxiliar do governador Helder Barbalho, preso agora há pouco pela polícia. Mais um. Empresário preso pela PF afirma ter oferecido respiradores a Helder Barbalho por WhatsApp. A coisa ficava complicada, mas o caso do Helder terminou 2020 sem uma conclusão. MP e Polícia Civil do Rio de Janeiro prendem mais um suspeito de fraude na compra de respiradores. Estava chegando no Witzel. Vejam só, quem já estava preso até aquele momento? Gabriel Neves, subsecretário de Saúde. Gustavo Borges, que sucedeu o Gabriel na pasta, exonerado depois da operação. Aurino Filho, Cíntia Silva Neuma e Maurício Fontoura. E aí, o governo de São Paulo, nesse meio tempo, estava gastando 1 milhão em live de artistas em meio à pandemia. Nesse meio tempo, pessoal, quem acompanhou viu que o Mandetta, no primeiro quadrimestre, havia sido exonerado todo mundo viu quem era o Mandetta. E quem assumiu após a do Mandetta foi o Tait. E o Tait passou menos de 60 dias na cadeira de ministro da Saúde. Ele chega lá, Bolsonaro queria que ele mudasse o protocolo para liberar um remédio que a gente não pode citar o nome, mas que o presidente defendeu durante toda a pandemia. E aí o Tait vem a público,
dias depois para falar que não é bem assim, que esse remédio tem efeitos colaterais, e aquilo na época ligou um alerta na cabeça de muita gente, e não demorou muito pro Tait pedir para sair do Ministério da Saúde. Falou, não dá para mim, não consigo ser o ministro, isso, aquilo, outro, eu aceitei, mas é isso aí, bola para frente, passo a vez. E aí você vê, né? Não vou manchar minha história por causa do remédio que Bolsonaro quer que seja aprovado. Ninguém queria resolver o problema que o Brasil passava. E aí, quando o Tait saiu, nomes foram cogitados na época. Muita gente estava falando da Nise Yamaguchi, uma médica que estava o tempo todo na mídia. Essa realmente defendia os interesses do povo brasileiro. Todo mundo falava, e Anice, mas não acabou sendo Anice. Outro nome que também muita gente se falava na época era o Osmar Terra. Será que vai ser o Osmar? Também não foi o Osmar. E quem acabou assumindo na época como ministro da Saúde foi o Eduardo Pazuello, que pelo menos continuou até o final do ano de 2020. E aí, vejam só, né? Falando mais nas medidas que estavam sendo tomadas, o Brasil ia passando por realmente um momento bem difícil, os dias cada hora mais tensos, e foi a vez do Rui Costa, na Bahia, determinar que nem farmácias e supermercados iriam poder trabalhar, sabe, em qualquer horário. E ainda incluiu toque de recolher na Bahia. Nós estávamos vendo realmente as coisas ficarem muito tensas no Brasil. E aí, a gente foi pego um dia aí de surpresa que a Globo nos informou aqui que a PF apreende 2 milhões com acusado de desvio de dinheiro público da saúde do Rio de Janeiro. E olha só, enquanto a Globo não dava nomes, o Conexão em Política dava. Quem foi pego foi o Mário Peixoto, um empresário aí que tinha ligações com o governo de Wilson Witzel. E aí uma coisa engraçada era o seguinte, tinha sido a matéria do antagonista no dia 8 de maio. Como revelou a Cruzoé, Sérgio Moro impediu Jair Bolsonaro de usar a PF do Rio de Janeiro contra o Witzel, dia 14. Corona Jato, empresário ligado a Witzel, é preso pela Lava Jato. Parece que bastou, né? Bastou Sérgio Moro sair para a PF começar a trabalhar. Braço direito de Witzel é próximo de empresário preso hoje pela Lava Jato. Witzel tinha um secretário, que é o Lucas Tristão, participou ativamente de sua campanha, estava lá, era um grande secretário. Bom, ele tinha muitas ligações com o Mário Peixoto, que havia sido preso. E a água estava chegando no Witzel. Witzel é investigado por suspeita no caso de compra de respiradores. E aí já abri aqui um parênteses, antes da gente voltar para finalizar, mostrar a luta do brasileiro pela liberdade, mostrar rapidamente só como foi a questão do Witzel. Então todo mundo tá vendo aí, teve várias aí pessoas que sendo presas, Witzel começando a ser ligado aos casos, você vê, após o escândalo de corrupção, Witzel exonera secretário de saúde do Rio de Janeiro, o Edmar Santos, isso no dia 17 de maio. E aí, no dia 26 de maio, se eu não estou muito enganado, o Brasil foi pego de surpresa com uma das coberturas mais maravilhosas. A Polícia Federal, lá na residência oficial do governador do Rio de Janeiro. Buscas e apreensões na casa do Witzel. Você vê, ministro do STJ autoriza e PF apreende computadores e celulares do Wilson Witzel. Witzel afirma que busca contra ele resultou em absolutamente nada e se diz vítima de perseguição política. Mas não adiantou, o Witzel no final caiu. Quando isso aconteceu, logo quem saiu em defesa do Witzel? O João Dória. Vocês lembram, né? A PGR falou que investigavam alguns governadores. Alguns, não se restringia ao Witzel. PGR investiga Dória e outros 7 governadores. Foi o que eu falei, né? E a PGR continuou investigando ao longo de 2020 sem concluir os casos. Witzel, dia 26 de maio, a interferência anunciada pelo presidente está oficializada. Tentava criar uma cortina de fumaça para se colocar como perseguido político. PF encontrou e-mail com pagamentos suspeitos à esposa de Witzel. PF encontrou e-mail com pagamentos suspeitos à mulher de Witzel. Todo mundo estava falando isso daí. E Witzel vinha para a TV falar, não participo do trabalho de minha mulher. Na época, muita gente fez piada. Falou que era basicamente o caso de Lula e Marisa Letícia, né? E a questão aí da Avon. Que vocês podem ver, esposa de Witzel tem mal-estar e passa por exames no Rio de Janeiro.
também, né? Depois de tudo que aconteceu, teve um piripaque. E aí você vê, depois de tudo foi andando, o impeachment era inevitável, o impeachment de Witzel continuava a avançar a passos largos. Justiça nega pedido de Witzel para suspender processo de impeachment. Witzel vai recorrer de decisão que nega suspensão do processo de impeachment. Delação premiada de ex-secretário da Saúde do governo Witzel é homologada. O Edmar Santos, ele depois de ser exonerado, ele acabou sendo preso, fez uma delação. Augusto Aras, à frente da PGR, afirma que a comissão especial formada pela Leste contra Witzel está correta e o impeachment iriam continuar. E aí a gente foi pego depois, no dia 28 de agosto, com a notícia final que Witzel havia sido afastado do cargo. Depois disso, o impeachment continuou, tiveram várias coisas, mas desde o dia 28 de agosto de 2020, Witzel não era mais governador do Rio de Janeiro. E voltando aqui agora, só para nós terminarmos nossa continuação aqui no segundo episódio, vamos falar sobre a luta pela liberdade. Porque enquanto os governadores tentavam fazer de tudo, os prefeitos, para trancar o povo, uma hora a população começou a reagir. E aí vocês podem ver, protestos na Marginal. O povo continuava a tomar as ruas, o povo estava indo nas ruas, não aguentava o que estava acontecendo. Dia 24 de maio, vejam só, o povo estava nas ruas para defender o governo, mas a CNN... Protesto em Brasília após divulgação de vídeo. Moro acusa Bolsonaro de interferência na PF. Tentavam utilizar, de toda oportunidade para atacar o governo. Era a imparcialidade da grande mídia. Tivemos várias fotos aí marcantes ao longo de 2020. Bolsonaro e a menininha. É lindo ver o respeito da PM pelo direito de manifestação do povo paulistano. PM prestando continência ao cidadão. E aí você vê, quando é com apoiadores de Bolsonaro... de helicóptero e a cavalo, Bolsonaro volta a participar de ato antidemocrático. Mas quando a manifestação é contra Bolsonaro, veja só, manifestantes fazem ato pró-democracia na Avenida Paulista. Ficava claro o que estava acontecendo no Brasil, né? Uma das coisas mais interessantes foi ver essa chamada aqui da Globo News, que você vê aquele grupo dos sabe qual é, né? Essa daí de preto. A Globo News, você vê ali a fumaça rolando, manifestantes fazem ato pró-democracia. Por essa foto aí, você acha que isso aí parece democrático? Você via, olha só, Democracia Rubro-Negra, era aquele grupo, né? Era aquele grupo. Mas pessoal, o punho fechado, levantado para cima. Jovem Pan, né? Torcedores de grandes clubes se unem a manifesto contra o fascismo na Avenida Paulista. E aí, foi tão absurdo que a grande mídia tentou pegar uma manifestação de direita, que o pessoal colocou a bandeira da Ucrânia, uma bandeira vermelha, para tentar criminalizar e falar que estavam defendendo regimes autoritários. E a coisa foi tão tensa que o embaixador da Ucrânia no Brasil, ele teve que desmentir a CNN ao vivo. E aí você vê, aqui foi na época a explicação do que é a bandeira. Outra coisa interessante era como a CNN glamourizou, assim que se fala, aquele grupo, né? Os anti... O final você sabe. Os anti-faz. Fala a CNN sobre as manifestações. Não, eram grandes heróis, sabe? Do povo brasileiro. E aí, uma das fotos mais engraçadas, e foi mais uma vez a G1, depois do G1 falar das manifestações democráticas, essa daqui foi a melhor de todas, né? Vejam só. Protesto em São Paulo em defesa da democracia. Eles colocavam isso na legenda, enquanto claramente você conseguia ler no vídeo, ao vivo, em defesa da revolução e ditadura. Não tem como existir, né, democracia numa ditadura. Não faz nenhum sentido. Do proletariado, né? Vejam só. A Globo realmente nos seus melhores momentos em 2020. Enquanto isso, eles não davam nenhuma cobertura às manifestações realmente populares que aconteciam em Brasília e ao redor do país, mas a manifestação com menos de 500 pessoas, a Globo tentava dar, né, aquela grande chamada. E aí você via, olha só, dia 8 de abril, o STF falava, Alexandre de Moraes impede Bolsonaro de decretar fim das quarentenas nos estados. Mas em junho, STF nunca proibiu Bolsonaro de enfrentar a pandemia.
A gente viu o que estava acontecendo, né, pessoal? A gente viu o que aconteceu em 2020. Governo ameaça prisão de prefeitos que não seguirem decretos. Nossa liberdade realmente estava no fim. Mas em um determinado momento, algo aconteceu que o povo brasileiro meio começou a dar um basta. Se vocês verem aqui, dia 5 de julho de 2020, vocês podem ver, ó, domingo de sol no Rio tem praias cheias e máscaras em segundo plano. O povo começou a frequentar as praias. A gente avisou e não foi pouco. Pandemia empurra desempregados para as ruas e abrigos em São Paulo. Lembra que Bolsonaro estava lutando, né, para reabrir o comércio. A gente se encontrou resistência para retirar pessoas da praia do Rio. 11 de julho. Bruno Covas, PSDB, reativa a ciclofaixa de lazer na Avenida Paulista e a vida da Cinerge volta à normalidade. Não acho que foi graças ao Bruno Covas sozinho. O povo estava colocando muita pressão e as coisas estavam começando a voltar devagarinho. Bolsonaristas realizam ato na Esplanada. O povo o tempo todo estava nas ruas pedindo fim das quarentenas, dos lockdowns malucos. Você vê, ó, aproximadamente 10 mil participaram de atos em favor do governo, mas a grande mídia não passava isso na TV por nada. A OMS já estava defendendo a retomada. Tava tão absurda a situação que eles falavam, cara, as pessoas precisam trabalhar, não dá para continuar do jeito que tá. E aí, você vê, ó, o país onde tudo começou retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços abertos. E a gente viu que o berço, que foi o Wuhan, teve mega festa eletrônica no final de semana. Outra coisa que foi bem engraçada é que a gente viu que Bolsonaro defendeu um certo medicamento por muito tempo, todo mundo criminalizou, falou várias coisas de Bolsonaro, mas em 20 de agosto, a grande mídia brasileira falou que os amiguinhos do Dória, onde tudo começou, os comunas, eles estavam recomendando para a população o tal do medicamento. Vocês podem ver, ó. Podem falar. É o remédio que é definido pelo presidente Jair Bolsonaro há meses. 30 de agosto. Multidão invade praias no litoral de São Paulo, mesmo com restrições. Praias do Rio lotam neste domingo, mesmo com proibições. Parece que o povo não estava aguentando mais. Felipe Neto falava, larguei de mão, cansei, galera, desculpa, mas cansei, pra mim deu, tentei o meu melhor, tá na hora de mudar minha vida. Joyce Hasselman também reclamando na época e tudo mais. E aí você vê, ó, tema de Bolsonaro, pensa num cara que acertou. Em 14 de maio, o Bolsonaro já falava, ó, Bolsonaro critica restrições, diz que a fome vai acabar matando mais e que está pronto para conversar com governadores. E no dia 31 de agosto, nós vimos o quê? Fome ameaça trazer mais problemas, né, do que a própria pandemia. Mas o importante sempre foi criticar o governo. 31 de março, já tinha falado, ó, fome mata mais que pandemia, afirma Bolsonaro. A OMS também, já realmente quase chegando ao fim, já avisava, ó, não esperem que a vacina chegue para acabar com a pandemia. Isso ainda dia 21 de agosto. Mas nesse meio tempo, a resposta do Dória era o seguinte, ele iria estender a quarentena em São Paulo até que a vacina chegasse. E aí, pessoal, a gente chega no fim com essa notícia, porque esse foi um dos principais assuntos do fim de ano, né? As vacinas. Mas no dia 1º de setembro, o jornal Globo diz assim, né? Bolsonaro afirma que ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina. Então, com essa... Opa! Foi mal? Então, com essa última notícia, a gente termina aqui o nosso compiladozinho, né? De forma bem rápida, não dá para se aprofundar muito nas notícias. Mas quem quiser, ao longo do vídeo, foi dando aí pausa e foi lendo as coisas. Dos principais assuntos e eventos que aconteceram no segundo quadrimestre do ano, né? O período de maio até agosto. E tem muita coisa para rolar. Os últimos 4 meses também, se a metade do ano foi muito tensa, no final do ano realmente faltam palavras para descrever. Então, fico por aqui, aquele grande beijo e abraço e vejo vocês no nosso 3º episódio. Valeu, galera. Fui!